Dando continuidade, então, ao assunto de inequação do primeiro grau, tá? Essa aula número 8, eu vou falar de uma inequação tipo, olhe bem aqui, olha lá, tipo quociente. Por que chama-se inequação tipo quociente? Porque se você observar, nós temos uma fração. A fração é uma divisão. E quando você faz a divisão, qual é o resultado de uma divisão? Não chama-se quociente? Lembra? Dividendo, divisor, quociente, resto, esses nomes? Então, o resultado de uma divisão nós chamamos de quociente. Por isso que essa inequação, fração, nós chamamos inequação tipo quociente, tá bom? Porque a fração é uma divisão. Bom, mas observe que toda a fração tem que ser menor ou igual a zero, tá bom? Bom, como é que nós vamos executar isso aqui? Se você prestou atenção na aula número 7, que é de inequação tipo produto, você vai notar que o procedimento, o modus operandi é o mesmo, tá? Veja, eu tenho duas funções aqui, no numerador e no denominador. Então eu vou chamar essa função aqui do numerador de W e do denominador de Z, tá bom? Você chama da letra que você quiser, tá bom? Vai chamar de X, né, pessoal? Já tem o X aqui, ó, e aqui, tá bom? Bom, então vamos pegar a primeira função lá, o W. Se você observar essa função, é uma função do primeiro grau. Bom, se é uma função do primeiro grau aqui, eu posso estabelecer o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então tá lá, o coeficiente angular vale 10, que é o coeficiente de x, e o coeficiente linear é o menos 15, que é o termo independente de x. Observe que o coeficiente angular, 10, é maior do que zero. E nós sabemos, pelas aulas anteriores de funções, né, de função do primeiro grau, que o gráfico de toda função do primeiro grau é uma reta. Então, se o coeficiente angular é maior que zero, essa reta vai formar com o eixo x, olha lá, um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus. E o b, que é o coeficiente linear, significa dizer que é onde essa reta, esse gráfico, vai interceptar o eixo x, ou seja, onde corta o eixo x não, desculpa, eixo y. Se você for fazer um esboço gráfico dessa função w aqui, né, seria uma reta mais ou menos assim. Olha lá, veja que está formando com o eixo x um ângulo agudo, menor do que 90 graus, e está interceptando o eixo y, ou corta o eixo y no ponto menos 15. Será que a gente consegue descobrir esse ponto que está piscando ali, ó? É o ponto de intersecção da reta com o eixo x. Exatamente nesse ponto aqui, ó, significa dizer que você vai encontrar a raiz da função, porque raiz é onde o gráfico corta o eixo x, tá? E se você observar aqui nesse ponto, o y está valendo zero. Por isso que você pega a função, tá? E iguala a zero, só por causa disso. Isola o x, você vai encontrar x igual a 3 meios, que é a raiz dessa função, tá? 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Então, ali estará a tua raiz. Tranquilo? Vamos agora fazer uma análise da função z. Olha lá, z igual a 5 menos 4x. Novamente, é uma função do primeiro grau. Sendo uma função do primeiro grau, então significa que você pode encontrar o coeficiente angular a igual a menos 4 e o coeficiente linear b igual a 5. Note que teu coeficiente angular é menor do que zero, é negativo. E como nós sabemos que toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, e o coeficiente angular é negativo, significa que vai formar com o eixo x, essa reta, um ângulo obtuso maior do que 90 graus. E o coeficiente linear b é justamente onde a reta corta o eixo y. Um esboço gráfico seria mais ou menos assim. Tá? Observe que a reta, em azul, forma um ângulo obtuso com o eixo x, maior do que 90 graus. Tá? E está cortando o eixo y justamente no ponto 5, que é o B. Tá bom? Olha que vai piscar no gráfico. Esse ponto que está piscando ali, dá para a gente encontrar? Ah, dá, né? Esse ponto é justamente a sua raiz, onde o gráfico corta o eixo x, tá? Observe que nesse ponto o y vale quanto? Zero.
Eu sei, pessoal, eu estou repetindo isso já desde aquele vídeo da aula número 7, né? Falando da inequação tipo produto e agora na inequação tipo quociente. É para ver se você grava, tá? Pô. Então o que você faz? Pega a função igual a zero, tá? Isole o x e você vai encontrar que o x vale 5/4, ok? Bom, significa dizer que você encontrou a sua raiz, que 5/4, se você dividir, né, dá 1,25. Então, ali está a sua raiz, tá bom? Bom, agora vamos fazer uma análise dos sinais dessa função, certo? Então, no eixo x, eu vou lá e coloco a sua raiz do primeiro aqui, que é 3/2, tá? Observe o gráfico aqui e observe a raiz 3/2. Se você pegar qualquer ponto à esquerda do 3/2, ó, à esquerda, olha o laser lá, ó, à esquerda, tá? Por exemplo, um ponto aqui. Se você for interceptar o gráfico, ó lá, interceptei o gráfico, para baixo e para baixo, o y, ó lá, ele é o quê? Negativo. Então, qualquer ponto que você pegue à esquerda do 3/2, a tua função será negativa, pois estará para baixo do eixo x. Então, à esquerda do 3/2, ó lá, negativo. E agora vai no 3/2, que é a raiz, e pegue qualquer ponto à direita do 3/2. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, está o laser. Tá vendo? Se você for encontrar o gráfico, vai encontrar o gráfico para cima. Olha lá. E lá para cima, o y, ele é o quê? Positivo. Portanto, a direita do 3/2, positivo. Daí que alguns professores falam, né? Coloque a raiz. À direita da raiz, mesmo sinal de A. À esquerda, sinal contrário de A. E é verdade, né? Olha lá o A. O A não é 10, ou seja, mais 10. Então, à direita, mesmo sinal de A, mais, e à esquerda, sinal contrário, menos. Tá bom? A justificativa está aqui no gráfico, tá, pessoal? Vamos pegar fazer então o estudo dos sinais agora da função z. Então, olha lá. Vou colocar a raiz, tá lá, 5/4, que é a mesma coisa que 1,25. Notou que eu coloquei antes do 3/2? Claro, porque 1,25 é menor do que 1,5. Por isso que eu coloquei antes. Tá bom? À esquerda, mais à esquerda. Olhe para o gráfico. Pegue a raiz 5/4. Pegue qualquer ponto à esquerda. Por exemplo, aquilo que parou o laser. É um ponto à esquerda. Vai encontrar o gráfico para cima do eixo x ou para baixo do eixo x? Olha lá, para cima. O gráfico é a reta, tá? Então, se você vai encontrar para cima, significa que o y é o quê? Positivo. Qualquer ponto que você pegue, que não importa, até pode ser um x negativo aqui, ó, vai encontrar o gráfico para cima do eixo x. Então, para a esquerda, significa dizer que a tua função, olha lá, é positiva. Então, à esquerda dessa raiz, sinal de mais, positivo. A justificativa está no gráfico, tá, pessoal? Pegue agora aqui esse ponto e pegue qualquer ponto à direita. Vai encontrar o gráfico para baixo do eixo x e para baixo, o y ele é o quê? Olha lá, negativo. Então, à direita de 5/4, menos. Novamente, uma setinha. Como é que é? Da raiz. À direita, mesmo sinal de A, à esquerda, sinal contrário de A. É verdade, olha lá, o A, olha lá o laser. O A é -4, é negativo. Então, olha lá. Mesmo sinal de A, sinal contrário de A. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer a divisão. Olha lá, ó, W divididos por Z. Nós vamos fazer a divisão. Claro! Por quê? Porque nós temos aqui uma inequação tipo quociente. Então é a divisão que você vai fazer. E não a intersecção, como alguns falam. Que horror! Sério, estou desde a aula número 7 falando disso, né? É que eu estou bem indignado mesmo, tá, pessoal? Perdão. Tá, continuando. Então você vai fazer a divisão. Então o que você faz? Baixe todas as raízes que você tem, as duas no caso, né? Olha lá. Ah, tá. Tá piscando ali para dizer que é divisão, tá? Então, ó, vou baixar as raízes, baixei. Beleza? E vamos agora, ó, dividir. E não aquela historinha lá, menos com mais, menos com menos. Que com? Que com é esse? Não existe isso. O que você vai fazer aqui é a regra de sinais, tá? Tem a demonstração. Então, olha lá. Presta atenção que vai piscar à esquerda dessa primeira coluna em vermelho que está pontilhado. Olha lá que vai piscar. Eu vou dividir menos com mais. Estou dividindo. Menos divididos
com mais. Menos divididos por mais é uma divisão de sinais diferentes. Olha lá o que dá. Dá sempre menos. Tranquilo, né? Dá negativo. Agora você vai pegar entre as duas colunas. Olha que vai piscar. Você vai dividir menos com menos. Estou dividindo menos com menos. Divisão de sinais iguais. Olha lá, dá sempre mais. E agora eu vou pegar a direita dessa coluna. Olha o que eu vou dividir. Mais divididos por menos. Sinais diferentes. Então, dá sempre menos. Tem justificativa aqui no canal do porquê disso, da regra de sinais, tá bom? Bom, agora com muito cuidado, preste atenção que tem uma pegadinha aqui, hein? Observe, você fez aqui os sinais da divisão, da fração inteira. E o que eu estou querendo, olha lá em cima, olha que vai piscar, eu estou querendo que toda essa fração seja menor ou igual a zero. Vamos fazer o seguinte, como eu tenho aqui menor e o símbolo de igual, vamos primeiro fazer uma análise do menor. O que significa dizer que toda essa fração tem que ser menor do que zero. Ela tem que ser negativa. Se vocês olharem aqui na divisão, aonde que está negativo? Olha que vai piscar. Olha lá. Não é justamente nessas duas partes? Está negativa? É, né? Tá. Olha que vai piscar de novo lá em cima. Mas eu quero que toda essa fração seja menor ou igual a zero. Peraí. Para dar igual a zero, não tem que ser onde estão as raízes aqui? O 5/4 e o 3/2? Ai, por que, Bara, que o igual a zero tem que ser aqui nas raízes? Ô, Jacu, você prestou atenção no que eu falei aqui? Que quando você pega a função, aqui, ó, pega a função e iguala a zero, você está encontrando justamente quem? As raízes, ou a raiz nesse caso. Significa dizer o seguinte, que esse valor de 3/2, se você jogar aqui na função, ela vai ser igual a zero. E o que você quer lá na equação? Que seja toda ela igual a zero. Então tem que ser justamente nas raízes que vai dar igual a zero. Por causa disso, tá? Bom, aí você fica animadíssimo. Ah, então vamos pintar essas bolinhas para dizer que está valendo, né? Não, cara pálida. Cuidado, você só vai pintar essa bolinha aqui do 3/2. Só essa raiz vai valer também. Quando você pinta, está dizendo, está valendo 3/2. Quando você não pinta, está dizendo o seguinte, os 5/4 não vale. Vale aqui, ó, em azul, muito próximo a ele, mas não ele, não os 5/4. E aqui você está dizendo, vale o 3/2 e tudo à direita dele, tá? Bara, mas por que eu só vou pintar a bolinha do 3/2 e não do 5/4? Pelo seguinte motivo. O 3/2, se você observar, ele veio como resposta da raiz do numerador dessa fração, do W. É ou não é? E o 5/4 veio da resposta do denominador. Pode ver, ó, 5 menos 4x igual a zero, veio a raiz. E por que eu não posso pintar, Bara? Eu vou falar uma besteirinha aqui, tá? Só para vocês gravarem assim de uma forma boa. Mas eu tenho a demonstração aqui no canal, tá? É só você lembrar do primeiro mandamento, tá? Sabe qual é o primeiro mandamento? Da matemática. Qual que é o primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por zero. Puta que merda. Pessoal, não existe primeiro mandamento da matemática, tá? Mas você não pode dividir por zero, tá? Não existe divisão por zero, tá? Se você tem um número na fração diferente de zero, dividido por zero, tá? É impossível, não dá. Eu também mostro isso, tá bom? Por isso que você não pinta, então, essa bolinha aqui. Porque se você pintar, você está dizendo que está valendo e aqui vai dar zero. E não dividirás por zero. Lembre-se disso. Bom, então se você observar agora aqui, em azul são os possíveis valores que o x pode assumir. Mas você está notando que existe uma separação desse primeiro valores de x aqui para esses segundos aqui? Segundos. Para esses valores de x? Então, como é que a gente pode responder isso? Olha que vai piscar, veja. Aqui estão os valores de x. Ou o x está desse lado, ou o x está desse lado. Porque ele não pode, um x, um valor de x, estar nos dois lados ao mesmo tempo. Não tem lógica, né? Por exemplo, se você pegar lá 2 está para o lado direito do 3/2. O 2 não pode estar para cá, né? É óbvio, né? Porque aqui é 1,25, o 2 é maior, então não pode. Por isso, ou. Como é que você responde de uma forma elegante? Assim, ó. Solução, x pertence aos reais, está o quê? X é menor do que 5/4, é verdade, olha lá, menor do que 5/4, ou, porque tem essa separação,
x maior ou igual a 3 meios. É a resposta do problema, tá bom? Bom, pessoal, foi cumprido? Foi, mas bem detalhado, espero que você tenha entendido, tá? E não cometa, né, mais esses equívocos que a gente encontra aqui na internet. Beleza, moçada? Um abraço para vocês e bons estudos. Tchau!